Irmãos, vimos algumas semanas atrás uma mensagem no livro de Miqueias, e naquela mensagem nós abordamos o que nós fazemos quando nós percebemos que estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Quando a dor que nós sofremos, ela tem a ver com algo que nós fizemos e que, portanto, Deus está amorosamente, como um pai que ama, está nos castigando, não fazendo pagar os nossos pecados, mas está nos disciplinando para que nós cresçamos. Nós vimos isso há duas mensagens atrás, mas hoje eu gostaria de dar sequência àquela ideia, porque depois que a disciplina acaba, depois que o castigo acaba, um novo desafio se apresenta. A pergunta que eu quero fazer, que vai nortear a nossa meditação essa noite, é a seguinte: o que nós fazemos quando a disciplina termina? O que nós fazemos quando o período de castigo acaba? E se eu estou falando com filhos de Deus, isso acontece na nossa vida como um todo. É impossível um filho de Deus não ser disciplinado por Deus. Todos nós, se somos filhos, passamos pela disciplina do Senhor. E a pergunta que eu quero direcionar essa noite é: o que fazer depois que a disciplina acaba? A disciplina de Deus é dolorosa, assim como os pais que disciplinam seus filhos, é doloroso. Mas há um fim proveitoso. Hebreus capítulo 12 nos fala sobre isso. No momento, não é agradável para ninguém, mas sabemos que é proveitoso. Mas o momento seguinte da disciplina, às vezes pode ser até pior do que o próprio momento da disciplina, quando ele é carregado cheio de culpa, quando há um sentimento de silêncio, de vazio, e nós precisamos aprender a lidar com o final da disciplina. Quando a disciplina acaba, como nós não afundamos na tristeza, talvez por conta de traumas que ocorreram ali na disciplina, como cuidar para não cairmos nos mesmos erros. É sobre isso que nós veremos essa noite. E eu quero te lembrar da história de Judá. Judá eram aquelas nações, as tribos do sul de Israel, e que foram levadas para o cativeiro babilônico por 70 anos. Depois eles foram libertos do cativeiro, eles puderam voltar para Israel. Com Zorobabel eles reconstruíram o templo, com Neemias eles reconstruíram os muros, Esdras foi enviado para ser o responsável por uma reforma espiritual. Mas então, eis que nós estamos aqui, o povo de Israel em Jerusalém novamente, templo reconstruído, muros reconstruídos, mas o seu coração precisava agora ser reconstruído. Israel havia vivido 70 anos de disciplina do Senhor, 70 anos de castigo. Como que essa nação agora se reestruturaria? Como eles viveriam agora após a disciplina? E eu creio que Neemias capítulo 8 possa nos ajudar. O que fazer quando a disciplina acaba? Como devemos viver depois da correção de Deus? Eu quero convidar você a abrir em Neemias capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo inteiro, porque há uma sequência importante aqui, e eu quero convidar a todos para prestarem atenção em toda a leitura, ainda que o texto seja grande, ok? A palavra de Deus em Neemias capítulo 8 nos diz o seguinte: em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da Porta das Águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à Porta das Águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em alta voz para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei.
O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo. Quando o viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém, Amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelitá, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: Não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: Aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. No dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para examinar a lei mais atentamente. Enquanto estudavam a lei, descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os israelitas morassem em cabanas durante a festa a ser comemorada naquele mês. Ele tinha dito que se devia fazer uma proclamação por todas as suas cidades e em Jerusalém, para que o povo fosse até os montes apanhar ramos de oliveiras cultivadas e oliveiras silvestres, ramos de murtas, de palmeiras e de outras árvores frondosas. Deviam usar esses ramos para construir as cabanas conforme prescrito pela lei. O povo saiu, cortou ramos e os usou para construir cabanas nos terraços das casas, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas e na praça junto à porta de Efraim. Então todos os que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa, e todos estavam cheios de grande alegria. Os israelitas não celebravam a festa dessa maneira desde os dias de Josué, filho de Num. Durante os 7 dias da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. Então, no 8º dia, realizaram uma reunião solene conforme prescrito. Essa é a palavra do nosso Deus. Quero lembrar qual que é a pergunta que vai direcionar a nossa meditação essa noite. E a pergunta é: o que fazer após a disciplina? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina 4 atitudes que devemos tomar após o castigo de Deus acabar sobre as nossas vidas. A primeira atitude é que nós devemos nos voltar para a palavra. Todo o capítulo, de alguma maneira, que nós lemos, nos dirige para isso. Nós percebemos que o capítulo todo está envolto dessa atitude de Israel para com ouvir a lei, para com entender a lei, para com aplicar a lei, para com ensinar a lei. Agora, algo que é interessante nesse texto é que talvez seja a única, ou pelo menos a primeira vez, que Israel, por livre e espontânea vontade, chega para um líder religioso, um sacerdote no caso, Esdras, que também era um escriba, e pede para que se leia a palavra de Deus, a lei de Deus. Isso fica claro lá no versículo 1, no final do versículo, que diz: pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés para que fosse lido.
Eu não lembro de nenhuma outra passagem bíblica onde o povo pede, onde o povo anseia. A gente sempre vê os profetas indo atrás do povo, o profeta falando coisas que o povo não queria ouvir. Mas de repente, depois do castigo de 70 anos na Babilônia, agora o povo estava sedento por ouvir a voz de Deus. Esdras então sobe a plataforma de madeira e lê a palavra de Deus. O texto diz que desde o sol nascente até o meio-dia, ou seja, pelo menos 6 horas, a palavra de Deus foi lida ininterruptamente. E o texto diz que o povo atentamente ouvia a leitura da palavra de Deus. Havia uma sede. Irmãos, eu sei, ok, tá bom? Eu sei que quando eu prego mais de 45 minutos, os irmãos já estão, boa parte, incomodados. Esse pastor esqueceu o relógio? Agora imagine, desde o sol nascer até o meio-dia, lendo, ok? A explicação vem depois. Ele está só lendo. E eu quando estava pensando nesse sermão, eu falei assim, nossa, será que eu vou ler o capítulo todo? São 18 versículos. Eu vou passar boa parte do sermão só lendo o texto. Aí eu falei, o quê? O povo ficou aqui lendo, o Esdras leu 6 horas e eu não quero ler 18 versículos. Eu vou ler tudo. Mas havia uma sede por ouvir a palavra de Deus. O texto ainda diz que homens, mulheres e crianças escutavam com atenção. Vou fazer um parênteses aqui, porque há um debate teológico no nosso tempo, né, e eu quero me posicionar nesse debate, aproveitando esse texto. Por quê? Alguns irmãos, muito bem intencionados, obviamente, usam esse texto, né, o que muito se assemelha a um culto, como nós estamos acostumados, e tem razão de ser, porque era uma liturgia solene, né, o que nós estamos presenciando na leitura aqui, e o texto diz que as crianças estavam presentes. E alguns irmãos, de novo, muito bem intencionados, usam esse texto para dizer que se trata de um pecado, ou pelo menos de uma falta de sabedoria bíblica, que nós coloquemos as crianças, separemos as crianças em algum momento do culto, para ouvir a palavra do Senhor numa linguagem acessível a elas. E usam esse texto, está vendo? Os homens, as mulheres e as crianças estavam presentes. Por que nós queremos excluir as crianças? Primeiro que nós não estamos excluindo as crianças. Nós estamos, para o melhor serviço delas, estamos falando numa linguagem que elas possam entender. Mas, longe desse texto estar dando suporte para uma proibição de que as crianças tenham um momento de culto, de continuação do culto numa linguagem acessível a elas, eu acho que o que esse texto faz é o contrário. Porque o texto diz que, no versículo 2, homens e mulheres, e de todas as crianças com, repare agora, idade suficiente para entender. Engraçado que o autor, ele decide colocar essa descrição. Ele não precisava. Ele poderia ter falado, todo mundo estava ouvindo, acabou. Mas ele fala, homens, mulheres e crianças com idade suficiente para entender. Qual é o ponto de Neemias aqui? O ponto de Neemias é que quando a palavra de Deus é lida e explicada, as pessoas precisam entender. Ok, as crianças participavam de uma série de outras liturgias de todas as idades, como a Páscoa, como as festas, como as cerimônias, elas participavam e elas tinham efeitos até visíveis, sonoros, até olfativos, que as crianças poderiam ir absorvendo certos aspectos litúrgicos. Mas quando a palavra de Deus é lida, é necessário que haja entendimento. Separarmos as crianças para que elas continuem cultuando a Deus, mas numa linguagem que elas possam aproveitar e entender, isso não é ir contra o texto, isso é ir a favor do texto que nós lemos. Há necessidade de que haja entendimento por parte de todos. Fechando parênteses, continuando, e é interessante que o texto diz que não apenas Esdras foi responsável pela explicação do texto, mas o texto diz que os levitas também explicaram o texto para que o povo, de novo, entendesse.
Irmãos, isso se aplica até mesmo às nossas leituras diárias devocionais. Em alguma medida, a gente achou que esse livro aqui, chamado Bíblia, é um livro mágico, que basta você andar com ele debaixo do braço, isso numa outra época, hoje ninguém faz isso, mas, tirando alguns, mas como se a própria leitura do texto, de alguma maneira, me santificasse. Pessoas muito bem intencionadas até dizem, olha, eu leio a Bíblia todos os dias, eu nunca entendo nada. E eu falo assim, e o que você faz quando você não entende nada? Eu fecho. A Bíblia não é um livro apenas para ser lido. O texto várias vezes mostra que ela precisa, para ser eficaz, ela precisa ser entendida. Se nós lemos um texto e nós não entendemos o texto, então leia até que você entenda. Utilize recursos, peça ajuda, porque a Bíblia não vai fazer mágica apenas se você lê-la sem entendê-la. E parece que o povo, na época de Neemias e Esdras, entenderam isso. E aqui é interessante que o texto, ele não fala de um emocionalismo. Embora tenha choro, o texto não fala de música de fundo, o texto não fala de uma série de outras coisas que nós usamos como adereços, que às vezes até nos desviam do foco do entendimento do texto, e focam mais numa experiência que não decorre do entendimento do texto, mas uma experiência desassociada do entendimento do texto. Isso é perigoso. O problema não é nós expressarmos as nossas emoções, mas quando as nossas emoções são expressadas fora de uma relação direta com o entendimento da verdade de Deus, aí há um problema. E o que nós percebemos aqui é justamente que a reconstrução espiritual não começa com mero emocionalismo, mas começa com a Bíblia aberta. Deixa eu fazer um parênteses aqui agora para falar com a liderança, tá bom? E aqui eu não estou falando apenas de professores, não estou falando apenas de presbíteros, de diáconos, de presidentes de sociedades internas. Eu estou falando, inclusive, com os pais. Sabe por quê? Olha o versículo 13. Diz que no dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, o que nós chamamos de pais, junto com os sacerdotes e os levitas, ou seja, o clero, os religiosos, reuniram-se com o escriba Esdras para fazer o quê? Examinar a lei mais. Aqui ele está fazendo uma comparação com o que tinha acontecido antes. Ou seja, o povo todo ouviu por 6 horas seguidas a lei sendo lida e depois explicada. Mas os chefes de família, os levitas, os sacerdotes e Esdras tiveram uma reunião religiosa para examinar a lei mais atentamente. Irmãos, liderança exige uma responsabilidade dobrada quanto ao nosso interesse em ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus. Há necessidade de que nós examinemos ainda mais a palavra de Deus do que aqueles que, de alguma maneira, não exercem a mesma liderança que nós. Os líderes serão ainda mais cobrados. É por isso que Tiago, lá na sua epístola, vai falar, olha, cuidados muitos de vocês que desejam ser mestres. Eu não estou falando apenas com presbíteros e diáconos, eu estou falando com chefes de família. Sabe por que eu digo isso? Não é incomum, irmãos, não é incomum que muitas mulheres piedosas cheguem para mim e digam, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu sei que o meu marido foi chamado para liderar espiritualmente a minha casa, mas meu marido nem lê a Bíblia. Meu marido talvez nem ore. Não é marido descrente, é que está aqui. Meu marido não lê, meu marido não busca. Eu tenho que me sentir responsável pelo ensino sozinha da minha casa. Irmãos, por mais que a esposa deva
participar desse processo, não estou eximindo a sua responsabilidade, mas você tem que lembrar que criacionalmente as mulheres foram chamadas auxiliadoras idôneas de uma missão que, em primeiro lugar, Deus deu ao marido. E quando os homens da casa não estão se debruçando no exame da lei de Deus, como os primeiros responsáveis pelo exame e pelo ensino, como nós veremos mais para frente, nós estamos em grande erro, em grande equívoco. Mas continuando, o versículo 8 nos diz: liam o livro da lei de Deus, explicavam. Quem explicava? Não eram os sacerdotes, não eram só os levitas, não era só Neemias e Esdras. No contexto está falando que os chefes da família também explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Irmãos, a maneira como nós lidamos após a disciplina acabar tem tudo a ver com ouvir a voz de Deus, examinar a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus. Aqui você se lembra da minha última mensagem em Esdras capítulo 7, buscar, cumprir e ensinar. Depois da disciplina, a primeira coisa que Deus quer de nós não é a nossa performance. Deus não acaba a nossa disciplina e diz: vamos lá, agora eu quero ver. O que você vai mostrar para mim? A primeira coisa que é esperada de nós é que nós ouçamos a sua voz. Deus não quer inicialmente a nossa performance, Deus quer a nossa atenção. Deus quer falar conosco. Depois do castigo, depois que a dor passa, é hora de ouvir novamente. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem buscado atentamente examinar a voz do Senhor? Sem isso, você não vai aprender nada com a disciplina. Lembra do Salmo 119, versículo 11, que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor? Quando a gente se encontra no final de uma disciplina, o que a gente mais quer é não voltar a pecar contra o Senhor. E segundo esse salmo, o que a gente deveria fazer em primeiro lugar é esconder a palavra de novo em nosso coração. Em segundo lugar, nós precisamos, depois da disciplina, reconhecer a nossa culpa, mas não permanecer nela. Olha o versículo 9 e o versículo 11 comigo. Então o governador Neemias, o sacerdote escriba Esdras e os levitas instruíram o povo e disseram: não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E lá no versículo 11 ele diz: os levitas também acalmavam o povo, dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Aqui, irmãos, o choro, ele é sinal de culpa. Mas a santidade do dia lembrava que o povo pertencia a Deus por meio da graça. A palavra de Deus expõe o pecado, mas não para nos destruir, e sim para nos curar. Enquanto Esdras lia a palavra do Senhor e o povo começava a chorar, a lembrança da culpa, a lembrança de tantos mandamentos que o povo não estava cumprindo há muito tempo vem à tona e eles se sentem culpados. Mas Neemias e Esdras dizem algo surpreendente, até quando nós lemos numa primeira leitura a gente acha estranho. Eles dizem: não é hora de chorar. Não é mais tempo de chorar. Este é um dia santo. E por quê? Por que eles dizem isso? Porque o arrependimento verdadeiro não termina com culpa. O arrependimento verdadeiro não termina em desespero. 2 exemplos disso. Judas. Aquele que, quando Judas percebe o que fez, Judas entra em desespero. Judas é esmagado pela culpa, de tal forma que ele acha que a própria morte seria a solução para lidar com esse problema. Isso não é arrependimento verdadeiro. Isso a gente chama de remorso. Mas o arrependimento verdadeiro, ele não termina em culpa. Mas ele leva você a um estado de graça. Como, por exemplo, Pedro.
depois de haver negado Jesus por 3 vezes e ter percebido quão arrogante ele tinha sido ao negar que ele faria, Pedro então tem um relacionamento restaurado de graça. Pedro não é esmagado pela culpa, Pedro não entra em desespero. Pedro é conduzido pela graça. Porque a disciplina de Deus, ela não é punitiva, ela é restauradora. A tristeza, segundo Deus, nos leva à alegria em Deus e não ao desespero. O que verdadeiramente nos transforma, irmãos, é a alegria que vem depois do choro do arrependimento. O choro por si não transforma ninguém. O choro por si, ele pode levar eu e você a sermos apenas como Judas. O choro em si pode levar que eu e você sejam apenas pessoas marcadas por autocomiseração. Ai, pobre de mim, eu não faço nada de certo, eu nunca vou acertar na vida, eu sempre vou cometer os mesmos erros. Ninguém é santificado desse jeito. Remoer-se em culpa e desespero não é elemento santificador na vida de ninguém. O que verdadeiramente nos transforma é a alegria que vem depois do choro. Temos de lembrar que o povo já tinha passado pela disciplina do cativeiro. O povo estava chorando por 70 anos. 70 anos chorando. Mas agora não era mais hora de chorar. Irmãos, quando a disciplina termina, é comum que nós nos sintamos culpados, vazios, desanimados. Mas se Deus nos perdoou, continuar se punindo é negar a graça. E esse é um erro que nós não podemos cometer. Há um momento do choro, sim, mas existe um momento do choro acabar. Existe um momento de nós abraçarmos a graça. Em terceiro lugar, em primeiro, ouvir a palavra de Deus. Em segundo, chorar pelo seu pecado, mas não permanecer no choro. Não permanecer na dor. Em terceiro lugar, se alegrar na alegria de Deus. Olha comigo o versículo 10. Neemias prosseguiu e disse o seguinte: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas, bebidas doces, repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Essa é a resposta de Deus à pergunta: o que fazer depois que a disciplina acaba? A resposta de Deus é alegrar-se na alegria dele. Deixa eu fazer 2 observações aqui que talvez não sejam tão evidentes no texto, e é o meu papel fazer essa explicação. Infelizmente nós ouvimos bastante esse versículo, né? Que a alegria de Deus é a nossa força, só que a gente interpreta de um jeito que não é o propósito autoral aqui. Como é que a gente interpreta? A gente interpreta que a alegria que Deus nos dá, ela de alguma forma nos energiza, nos capacita, nos move, nos fortalece. Ou seja, Deus derrama alegria em mim e essa alegria de alguma forma me põe em movimento na minha santificação ou em qualquer outra coisa. Me encoraja, me motiva, me energiza. Embora isso não seja errado, a alegria de Deus de fato faz isso conosco, eu quero defender que não é esse o propósito do autor aqui. Por 2 razões. A primeira delas, força aqui no texto hebraico não é a palavra que a gente usa para nos energizar, para nos fortalecer. Força aqui tem a ver com refúgio, proteção. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que a alegria do Senhor é o nosso refúgio, é a nossa proteção, é a nossa segurança. Mas a segunda coisa é, o texto não está dizendo que a alegria que vem do Senhor é que é o nosso refúgio. O texto está dizendo que a alegria que o Senhor tem em nós é o nosso refúgio. Eu sei, isso não está evidente aí para você, numa leitura simples no português, mas a ideia construída do texto é que a alegria que Deus tem em nós é o refúgio de que nós precisamos, é a segurança que nós precisamos. Por quê? Porque o contexto, irmãos, é um contexto de choro. O contexto é um contexto de que, quando a lei de Deus está sendo lida, o povo está lembrando do pecado. O povo está se lembrando da culpa que tem. E então Esdras e Neemias precisam lembrar o povo que esse Deus
que é o Deus que disciplina, é um Deus que tem alegria no povo. E essa alegria que miraculosamente Deus tem em perdoar o povo, é aquilo que é o refúgio deles, é a segurança deles. A segurança deles não está na obediência deles. A segurança deles não está em quantas lágrimas eles derrubaram. A segurança deles está que o Deus que eles têm se alegra em perdoá-los. Eu vou citar alguns textos para provar o meu ponto, espalhados tanto pelo Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, Salmo 149, versículo 4, diz que o Senhor se agrada do seu povo. O Senhor, de maneira muito misteriosa, se alegra, se agrada no seu povo. Ou, por exemplo, em Sofonias, versículo 17 do capítulo 3, diz: Deus se deleitará em seu povo com alegria, exultará sobre o seu povo com júbilo. Deus se alegra em perdoar. E a sua alegria em nos restaurar é que nos protege da condenação, da culpa, do medo. E isso aponta para Jesus de uma maneira incrível. Por exemplo, você lembra que no batismo de Jesus, Deus, uma voz do céu, do Pai, aparece e diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Lembra disso? Mas talvez olhemos para esse texto e dizemos: ok, está falando de Jesus, né? Quem não vai se alegrar com Jesus? Que pai que tem algum mérito por falar: eu me alegro no meu filho, quando meu filho só me obedece? Falar isso é muito fácil. O pai falando que se alegra com Jesus, agora se alegrar comigo e com você, aí é outra história. Mas em outro texto, já em Hebreus, capítulo 12, fala que Jesus, agora o Filho, suportou a cruz por conta da alegria que lhe estava proposta. A minha pergunta para você essa noite é: que alegria é essa? Porque assim, antes da cruz, Jesus tinha toda a glória de toda a eternidade com a Trindade. Jesus tinha tudo antes da cruz. Que alegria Jesus poderia receber que ele já não tinha antes, a ponto de ele considerar a cruz como um meio necessário para alcançar uma alegria que lhe tinha sido proposta. Que alegria é essa? Sabe qual é a única coisa que Jesus não tinha antes da cruz? A salvação do seu povo. Jesus considerou a cruz como digno de passar por ela para alcançar a alegria de salvar um povo que levaria o seu nome. Irmãos, é desse Deus que estamos falando. De um Deus que encontra alegria em nos perdoar, ainda que seja necessário uma cruz. E depois Jesus diz, lá em João capítulo 15, eu tenho vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vocês. O Pai se alegra no Filho, o Filho encontra alegria em nos salvar e perdoar, e o Filho compartilha essa alegria conosco. Por isso, nós precisamos lembrar que quando nós estamos em Cristo, a alegria do Pai em seu Filho se torna a nossa segurança eterna, se torna o nosso seguro, o nosso refúgio. Agora eu quero te convidar à seguinte reflexão. O povo desfrutava dessa alegria. Era real, mas não era completa ainda. Por quê? Porque enquanto o povo era chamado a desfrutar da alegria que Deus tinha nele, o povo ainda tinha que fazer sacrifício. O povo ainda tinha que ir para o templo sacrificar animais. Ou seja, eles ainda não experimentavam a consumação final da sua libertação da culpa. Eles tinham que fazer algo ainda. Existiam ainda sacrifícios a serem feitos. Mas eu e você temos razões muito maiores e mais evidentes de percebermos a alegria que Deus tem em nós, porque há uma cruz no meio da história. Já não mais resta sacrifícios a serem feitos. Jesus se
morre em uma cruz porque ele considerou alegria poder nos salvar. É isso que é nosso refúgio. Mais do que o povo na época de Neemias, nós temos muito mais razões de encontrarmos a nossa força, o nosso refúgio, a nossa segurança na alegria que Deus demonstrou por nós em Cristo Jesus. Portanto, em terceiro lugar, quando a disciplina acaba, não viva na sombra da culpa, mas viva na luz da alegria que Deus tem em cada um de nós. Isso é a nossa força, isso é o nosso refúgio. E é isso que é o combustível para o próximo ponto, que é a nossa obediência. Versículo 6, o quarto ponto, a quarta atitude, lembre, acompanhe comigo, nós vimos até agora que precisamos ouvir a voz de Deus depois da disciplina, nós precisamos chorar, mas não permanecer no choro, percebermos que somos culpados, mas não permanecermos ali, mas, em terceiro lugar, precisamos nos alegrar na alegria que Deus tem em nós, para nos percebermos seguros, refugiados nele. Em quarto lugar, precisamos responder tudo isso com obediência e uma obediência alegre. Olha, por exemplo, o versículo 6 que diz que Esdras louvou o Senhor e o povo disse amém, amém, com mãos erguidas, depois prostraram-se com o rosto em terra e adoraram o Senhor. Irmãos, presta atenção nisso que eu vou falar. A Bíblia não é um livro apenas para ser conhecido. Não é um livro para que nós extraiamos conteúdo e saibamos reproduzir meramente esse conteúdo. Não é para apenas encher as nossas cabeças, mas é para curvar as nossas cabeças em adoração. O resultado da leitura e da explicação do texto bíblico não foi para que o povo então se enchesse de conhecimento teológico, mas o resultado foi que o povo debruçou as suas cabeças em sinal de adoração a Deus. Se o nosso estudo, irmãos, não nos fizer melhores adoradores, nós estamos estudando do jeito errado. Se o nosso estudo nos tornar pessoas mais orgulhosas, o que é exatamente o contrário de adoração, nós estamos lendo muito errado. Nosso coração precisa ser abastecido pela palavra de Deus, tempo suficiente para que o nosso coração queime em adoração ao Senhor. Irmão, sinto muito, a gente não faz isso com 5 minutos de leitura bíblica diária. Não dá. Não é 5 minutos que vai queimar o nosso coração nesse tipo de adoração. Não vai. Se nós não aprendermos a encharcarmos o nosso dia com leitura, com audição da palavra de Deus, não há esperança para que nós tenhamos a mesma reação que o povo de Israel desfrutou naquele momento. Não há esperança. Mas, continuando, o versículo 11 e 12 diz que o povo, de repente, foi chamado para sair e beber, comer numa refeição festiva. Versículo 12, repartir o alimento, celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Ou seja, qual foi o resultado de todo esse processo no povo de Deus? Eles começaram a obedecer. Mas não uma obediência qualquer. O texto diz que eles obedeciam com alegria, eles festejavam. Deus não exige uma obediência qualquer, irmãos. Depois de que você é disciplinado e você ouve a palavra do Senhor e você reconhece o seu pecado, mas lembra-se da graça, de como você é aceito e amado e Deus se encontra prazer em te perdoar, se você não for motivado a uma obediência alegre, alguma coisa no processo foi perdida. Deus não quer mera obediência, Deus quer uma obediência alegre. Uma verdadeira restauração não é apenas voltar ao dever, é voltar a um dever alegre, consciente do privilégio. Sabe o que é interessante? O texto diz que essa festa que o povo começou a de repente obedecer depois da leitura da lei, desde Josué. Lembra onde está Josué? Logo depois do 5º livro da Bíblia de Moisés, o povo então entra na terra prometida, Josué. Depois de Josué, irmãos, aconteceu muita coisa na história de Israel. Muita coisa.
Depois temos a inauguração do reinado. A gente tem os reinados dos primeiros 3 reis de Israel. Depois o reino é dividido. Temos mais um monte de reis para cada lado, Israel e Judá. Depois o reino se torna cativo, seja as tribos do norte com a Assíria e as tribos do sul com a Babilônia. Depois de 70 anos no cativeiro, o povo volta, tem o tempo ainda da reconstrução do templo em Jerusalém, tem o tempo ainda para reconstruir os muros, e depois de todas essas centenas de anos, o povo percebe que existia um mandamento de cumprir uma festa religiosa que desde Josué eles não obedeciam. E agora, com o entendimento da lei, e agora com a percepção de que Deus se alegra em nos perdoar e esse é o nosso refúgio, então o povo agora voltou a obedecer com alegria. Uma obediência que levou o povo a de novo compartilhar. O texto diz que o povo estava compartilhando o alimento uns com os outros. Você se lembra de quantas vezes os profetas falaram que o povo era egoísta, que o povo era injusto, que o povo roubava o alimento dos outros para ter o que comer sem distribuir? Então, de repente, o povo está compartilhando novamente. O povo está encontrando alegria na adoração. Lembra o profeta Isaías dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Esse povo não encontra alegria na adoração, mas agora o povo de novo encontrou. E de uma maneira alegre, o povo estava celebrando o Senhor. Depois da correção de Deus, deve vir uma obediência alegre. Uma vida repleta de gratidão, uma vida repleta de generosidade, uma vida repleta de alegria em participar das liturgias religiosas que o próprio Deus nos mandou. Sem isso, irmãos, nós não estaremos prontos para lidar devidamente quando a disciplina acabar. Você reparou no movimento no texto? O texto começa com o povo ouvindo a voz de Deus, depois da disciplina. Depois o povo não precisa só ouvir, o povo precisa entender. E então eles buscaram entender, os líderes buscaram ensinar. Depois que eles entenderam, eles precisaram se arrepender, mas eles não podiam continuar no choro. Eles tinham que perceber a alegria que Deus tem neles em perdoar, e então encontrar essa alegria para que então obedecessem de maneira alegre. E aí, uma vez feito isso, em algum momento nós voltaremos a pecar, porque falharemos nesse processo. E depois do pecado haverá o quê? Disciplina de Deus, porque Deus é um pai que corrige os filhos a quem Ele recebe, os filhos a quem Ele ama. E depois, porque o momento da disciplina acaba, o que nós precisaremos? De novo esse ciclo. Ouvir, entender, nos arrependermos, buscarmos o perdão de Deus, nos alegrarmos nesse perdão e obedecermos. Esse é o ciclo da vida cristã. E se nós não aprendermos a lidar, o que fazer quando a disciplina acaba, nós entraremos numa disciplina após a outra, sem nunca crescer. Portanto, eu concluo esse sermão dizendo que o povo começou o dia chorando, mas terminou o dia sorrindo, alegre, em festa. O que mudou? Deus não mudou, mas a percepção do povo, a percepção de Deus por parte do povo mudou. Eles entenderam que a disciplina terminou porque o prazer de Deus no povo voltou a brilhar sobre eles. Assim é conosco. Quando Deus termina de nos corrigir, Ele nos chama de volta para perto. Não para o castigo, mas para um relacionamento cheio de alegria. É quando nós temos que disciplinar os nossos filhos, mas logo depois da disciplina nós estendemos os braços para abraçá-los, para amá-los, para conduzir a um relacionamento restaurado, um relacionamento ainda mais íntimo, ainda mais amoroso, e o povo estava entendendo isso. A alegria que o Senhor tem em nós é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza.
Portanto, irmãos, quando a disciplina acaba, volte-se à palavra, receba a graça de Deus, alegre-se na alegria que Deus tem em te perdoar, porque a alegria do Senhor é o abrigo de quem foi restaurado.